Paz e graça, minha gente, reiniciando o ano maravilhoso que Deus está nos dando de presente e também já reiniciando com gota de sabedoria. E eu queria compartilhar com vocês, dando continuidade a esse tema sobre medo, pavor, expectativas muitas vezes negativas para enfrentar este novo ano que o Senhor está nos dando. A gente comentou um pouco na semana passada, na última reflexão, sobre os motivos pelos quais não devemos ter medo de enfrentar o ano que o Senhor nos dá. Porque o Senhor é patriarca do tempo, o ano pertence a Ele, o tempo pertence a Ele e nós somos dele. Então, por isso, não há motivos para ter medo. E eu gostaria de agora com vocês refletir um pouco sobre algumas razões pelas quais nós temos condições favoráveis a nosso favor para vencer o medo. Por isso, fica comigo. Na semana passada a gente falava sobre o medo. Paulo, inclusive, ele fala que esse medo que muitas vezes nós sentimos não é simplesmente um sentimento. O medo é um espírito. E eu já tive a oportunidade de diversas vezes, inclusive a minha filha, ela foi liberta no momento em que eu fiz um apelo para vir à frente, e minha filha mais nova tinha medo, pavor do escuro, e ela foi liberta, porque o medo é um espírito. E quando nós somos libertos, nós somos livres. E Paulo fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Por isso nós não precisamos ter medo, porque o Senhor que nos fez, vamos ver daqui a pouco sobre isso, Ele nos garante estar conosco, como já vimos na semana passada, nos segura pela mão direita, a mão da força, e por isso queria agora continuar com você falando sobre razões. E no versículo 1 de Isaías 43, o Senhor nos fala através do profeta: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, Deus fez você, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Que coisa maravilhosa. Somos propriedade do Senhor. Por isso eu queria, com muita alegria, falar com vocês sobre razões. E a primeira razão para você ter coragem e enfrentar o medo, a primeira é quando eu sei a minha origem. Quando eu sei de onde eu vim. Deus que me criou. Ora, se Deus me criou, Ele vai me fortalecer e me dar todos os recursos para que eu vença, enfrente e seja vencedor em qualquer circunstância de medo. Você e eu não fomos um cochilo dos nossos pais. Nós não somos um plano B. Nós não viemos de uma ameba ou de um símio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Temos características de um Deus divino dentro da gente. Nós não somos qualquer ser. E Deus, Ele tem o privilégio, Deus tem o prazer de nos mostrar, de trazer informações em toda a palavra dEle, do início até o fim da palavra dEle, que nós somos especiais para Ele, porque Ele nos fez, Ele nos formou, que aliás é a segunda razão que eu queria compartilhar com você, é que Ele nos formou, não apenas nos criou. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele fez separação das águas e do mar, mas com relação a você e eu, Ele nos formou, Ele meteu a mão na massa, Ele nos fez, soprou dentro de nós o espírito dEle, o fôlego dEle, alguma coisa parecida com Ele. Por isso que você não precisa ter medo, você tem razões para enfrentar o medo, seja ele de onde vier. E é interessante que você e eu somos formados
por 60 trilhões de células vivas. E Deus conhece cada uma dessas células, as funções de cada uma delas, porque Ele nos criou. Terceiro lugar, não temas, porque eu te remi. Olha só, além da gente ser uma máquina fantástica, inimitável, além dele ter nos feito, nos formou com as mãos dele, com as mãos divinas dele, além disso, depois das dispensações aonde nós fomos reprovados, as alianças todas nas quais fomos reprovados, ele agora manda o Filho dele para nos remir. O amor de Deus por nós é tão imenso, tão grande, que ele nos remiu através de Jesus. Ele coloca uma lente, Jesus é uma lente que ele coloca para nos enxergar através de Jesus, através do sangue remidor de Jesus. Eu não sei aonde foi que isso aconteceu com você, mas se você é salvo, um dia Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, trocou o seu coração de pedra por um coração de carne, porque ele nos remiu. Ele não é só o autor da nossa criação e formação, mas ele é o nosso Goel, ele é o nosso remidor. Por mais que você não entenda bem isso, isso é uma coisa fantástica, porque ele nos arrancou, ele nos deslocou, ele nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do amor de Jesus, o Filho dele, a ponto de virar o rosto lá na cruz e não mais enxergar o Filho, por causa dos seus pecados, dos meus pecados, por causa desse amor, porque ele é o nosso remidor, o nosso Goel. E em quarto lugar, ainda versículo 1, ele fala, né? Não temas, eu chamei você pelo nome. O Senhor não nos chama por um apelido. O meu nome é um nome diferente, meu nome é Jeiel, que significa tesouro divino. Muitos me conhecem como pastor Eduardo, mas o meu primeiro nome é Jeiel. E Deus me chama de Jeiel. Eu passei uma experiência maravilhosa na época da minha consagração no Ministério Pastoral, onde uma serva do Senhor, uma intercessora, foi tocada para orar por um pastor Jeiel que ela não conhecia. Ela só conhecia o Eduardo, que nem era pastor na época. E quando ela procurou saber quem era Eduardo, era o Jeiel, que Deus falou para ela, não, ele é o Jeiel. Então Deus te conhece pelo nome, conhece você pelo nome, te chama pelo nome, porque ele tem uma vocação eficaz, irresistível para você. Ele te deu algo tremendo dentro de você para você ter essa intimidade e essa relação com você de intimidade. Você o chama de Deus, provedor, El Shammah, Adonai. Ele também te chama pelo nome, pelo seu nome, porque ele tem uma intimidade, ele preserva esse momento de intimidade com você. E em quinto lugar, meu querido, minha querida, em quinto lugar ele fala, tu és meu, eu te remi. Tu és meu, tu és minha propriedade. Nós somos propriedade desse Deus. Lá em Zacarias 2,8 diz que nós somos para o Senhor a menina dos olhos dele. Tente tocar na menina dos seus olhos. Abre os olhos, tente tocar. Você instintivamente vai fechar os olhos, porque não pode tocar. É assim que Deus te vê. Ninguém pode tocar. Satanás não pode te tocar. Ele pode tentar te influenciar. Ele é um grande psicólogo, mas ele não pode te tocar. Infinitamente maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, essa é a quinta razão que você precisa abraçar para não temer e vencer o medo. Estamos começando uma nova agenda, branquinha, onde Deus vai escrever uma história linda na sua vida nesse ano de 2022. Portanto, não tenha medo, vença o medo, porque o que há em você é um espírito de amor, de temor e moderação, não um espírito de medo. Lá em Tiago também fala que Deus tem ciúme de você. Por que ele tem ciúme? Porque nós somos propriedade dele, nós pertencemos a ele, ninguém pode nos tocar. No Salmo 17:8, Davi fala que, se referindo a ele, eu clamo a ti, Senhor, porque eu sou a menina dos teus olhos. Davi já tinha essa revelação. E você tenha também, guarde isso, cristalize isso dentro de você.
sabendo que você é propriedade do Senhor. Ele te formou. Você é especial. Portanto, não temas de enfrentar o que tiver por enfrentar neste novo ano. Vença com essas características que eu te apresentei agora. Memorize isso. E se você puder, retorne à reflexão anterior para você fazer o link e tomar como posse cada verdade dessas para enfrentar este ano com ousadia, sendo mais do que vencedor. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus.